A paz do Senhor, Escola Dominical, Editora Betel, lição de número 9. E olha o tema dessa lição: Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Olha que tema interessante, né? Pois bem, então vamos falar do livro do profeta Abacuque, esse livro muito interessante, tá? Você sabe por que o livro do profeta Abacuque é um livro de orações? Tá? Nós vamos falar nesse vídeo aqui, tá bom? E vamos falar também a maior mensagem desse livro. Vamos aí, ó, no texto áureo, ele está em Abacuque, capítulo 2, o verso 4, ele diz assim, ó: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, verso 4. A verdade aplicada diz assim, ó: o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva o viver para a glória de Deus. Que interessante, né? Então vamos aí, vamos aprender com esse profeta abençoado. Bom, aqui eu já te convido a deixar o seu like no nosso canal, nesse vídeo, né? E se inscrever aí no nosso canal, para você também poder participar, interagir conosco, tá? O nosso blog aqui, o nosso canal Clube da Teologia está ligado ao blog Clube da Teologia, amém? Eu sou o pastor Marcos André e este é o canal Clube da Teologia. Vamos aqui na introdução. Na introdução, então, já vou aqui no primeiro parágrafo. Perdão, a introdução é um parágrafo só, né? Então já vou ler aqui, ó. O profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor, também nos tempos de dificuldade, tá? Então a gente vai ver que Abacuque tem uma mensagem perfeita para os dias atuais, né? Dias em que a gente vê poucos sinais, essa é a grande realidade, dias em que a gente vê poucas maravilhas acontecendo no seio da igreja, tá? Infelizmente é uma realidade presente. O que importa é saber que a mensagem que o profeta Abacuque nos traz é uma mensagem para esses dias, é uma mensagem que fala sobre você viver, perseverar em oração, sem aguardar grandes sinais e maravilhas acontecerem, né? Você está satisfeito na presença do Senhor. Ele é um homem ousado diante de Deus. E aí a gente aprende que para ser ousado, né, tem que ter intimidade com o Senhor, como esse profeta tinha. Amém? Vamos então aí a esse vídeo abençoado. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? E interaja com a gente, deixa aí uma mensagem aí. Vamos responder a todas as mensagens. Vamos então a esta lição abençoada. Tópico 1, né? O tema desse tópico é conhecendo o cenário do profeta Abacuque, né? O cenário, quando ele viveu, em que contexto estava ali ocorrendo as situações. Bom, aqui na apresentação desse tópico já fala que ele viveu aproximadamente em 600 a.C., tá? Ou seja, ele é no período pós-cativeiro de Samaria, né? Samaria já tinha ido para o cativeiro, e assim, pouco antes do cativeiro de Judá. O cativeiro de Judá vai acontecer lá no ano 597, aproximadamente, e aí Abacuque vive nesse período ali, aproximadamente em 600 a.C., e a profecia dele é para o reino de Judá. Bom, no subtópico 1.1, o tema é conhecendo um pouco mais o profeta. Aqui, no primeiro parágrafo, diz assim, ó: pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias, possivelmente presenciou a morte de Josias, passou pelo impiedoso reinado de Joaquim. Bom, aqui a gente vai ver que Abacuque, se ele viveu ali pelo ano 600, ele foi então contemporâneo de Jeremias. E todos esses acontecimentos aqui ocorreram naquele período, e aí por isso o comentarista está mencionando que ele provavelmente presenciou tudo aquilo ali, né? Ele teria vivido um pouco antes do cativeiro. No subtópico 1.2, o tema é a mensagem do profeta. Aqui nesse subtópico, né, eu vou ler o primeiro parágrafo para você entender. Abacuque difere de outros profetas no que diz respeito a seu comissionamento. Ele é que se dirigiu a Deus em seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia de que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. Interessante, né?
a mensagem que Abacuque vai dar é essa profecia, é essa mensagem, essa profecia, essa resposta que Deus dá a ele, né? E o interessante é que essa resposta que Deus dá a ele, tá, que é o texto áureo desta lição, o interessante é que Deus manda ele escrever. Olha o que Deus fala, né? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Olha que interessante, Deus dá a ele uma visão e manda ele escrever bem legível, com letras grandes, para que até aquele que pudesse passar correndo, lesse, né? Pudesse entender. Que interessante, né? Deus está dando a ele uma técnica de marketing bem séculos antes de ser conhecida essas técnicas, né? Bom, aqui no segundo parágrafo diz assim, ó: em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança, né? A gente vai ver que a maior mensagem que Abacuque pode dar, né, é essa mensagem de contentamento diante das adversidades. Essa é a maior mensagem que o livro do profeta Abacuque nos dá, tá? Isso tudo tem a base aí no que o texto está falando, né? Que o justo viverá por sua fé. Muito interessante, tá? Então, no subtópico aqui 1.2, essa é a maior mensagem do livro do profeta Abacuque. No 1.3, o tema é o ousado questionamento do profeta. Bom, aqui eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: o profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam seu povo e também fidelidade do povo de Deus. Então, Abacuque vai questionar a Deus, né? Até quando Deus ia aguentar aquilo ali, tá? E ele vai fazer isso de forma ousada. Olha como é que ele fala em Abacuque capítulo 1, verso 13. Ele diz assim, ó: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque 1, versículo 13. Tá? A gente vai ver Abacuque falar de forma ousada. Mais à frente eu quero comentar melhor esse texto, mas a gente vê aqui que ele tinha intimidade, né, com Deus. Só quem tem intimidade com o Senhor pode questionar Deus dessa forma, né? Vamos ver o porquê aqui, ó. No segundo parágrafo diz assim, ó, o comentarista: ao observar tudo isso acontecendo, o profeta se enche de coragem e se dirige a Deus, não com desrespeito ou arrogância, mas com sinceridade de coração. Olha que interessante. Ele vai se dirigir a Deus, né, de forma ousada, mas sem desrespeito. Por que isso? Aqui, porque ele conhecia o caráter de Deus. E só quem tem intimidade com o Senhor conhece Deus a ponto de poder falar com ele ousadamente, sem desrespeitar o Senhor, né? Assim a gente vai ver também Moisés fazendo isso, né? Então é muito interessante. A gente precisa, né? E aí você, professor, ensina aos alunos isso aí. A gente precisa conhecer mais o nosso Deus, tá? Ter mais intimidade, aprender com Ele, né, pela oração, pela palavra, pelas experiências pessoais, tá? Isso é muito importante para os nossos dias. Tópico 2, o tema desse tópico é o silêncio de Deus, tá? Abacuque questiona Deus nisso, né? Vamos entender aqui esse ponto interessante aqui do livro do profeta Abacuque. No 2.1, o tema é até quando? Abacuque faz a pergunta para Deus, né? Bom, aqui, meus irmãos, vou ler aqui o primeiro parágrafo para a gente entender algo importante aqui. A pergunta feita por Abacuque, com a expressão até quando, continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias, né? A gente vai entender, vamos entender uma coisa aqui. Por que as pessoas se achegam a Jesus hoje, nos dias atuais? Para a gente aprender com o profeta Abacuque. As pessoas chegam por causa de situações desesperadoras. Dificilmente alguém vem para o Evangelho hoje por ter entendido exatamente a mensagem, ter compreendido algo profundo da mensagem. As pessoas vêm porque às vezes estão em situações difíceis, situações de desespero,
filhos nas drogas, problema financeiro, tá? Aí por isso que as pessoas vêm. E uma vez dentro da casa do Senhor, no meio do povo de Deus, aí as pessoas começam a aprender de Deus, começam a adquirir conhecimento na presença do Senhor. Então por isso que às vezes Deus ele deixa as pessoas passar por certas dificuldades para a pessoa se achegar a Deus, né? As pessoas se achegar. Repara que nas dificuldades é que a gente ora mais, na dificuldade é que a gente busca mais o Senhor. Isso acontece com todo mundo, né? Aí a gente vai entender o porquê de certas coisas, tá? Aqui a ideia principal é o seguinte: nós precisamos nos aperfeiçoar. Por que um crente fiel às vezes ora e Deus demora a responder? Porque ele precisa se aperfeiçoar na fé, né? Nos momentos difíceis, né, que a gente vai sempre buscar o Senhor mais, vai buscar melhor, com mais qualidade, vai se esforçar, né? Todo mundo sabe disso, você que está ouvindo aí essa aula, né? Com certeza você já passou por uma situação assim. Vamos no 2.2 e o tema aqui desse subtópico é: por que Deus não intervém? Aqui tem, vamos entender essa pergunta ousada aqui do profeta Abacuque. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Ao ler o livro de Abacuque é possível perceber pouco a pouco quanto esse profeta corajosamente expôs sua humanidade, né? Como é que ele expõe a sua humanidade? Em não entender o que Deus estava fazendo. O comentarista aqui cita algo interessante, ó. Ele cita Abacuque 1,13, que eu acabei de ler contigo agora, tá? E eu vou comentar de novo esse texto. Olha o que diz esse texto, Abacuque 1,13, que nós já lemos. Vou reler contigo, ó. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, né? Sabe o que Abacuque na prática está falando para o Senhor? Está falando assim, ó. Se fosse traduzir para os dias atuais, Abacuque está falando assim: por acaso o Senhor é tão puro que não pode ver a impureza que está acontecendo aqui com a gente? Será que o Senhor é tão puro assim que não pode ver o que está acontecendo aqui? Essa é a pergunta ousada dele, né? Ele está questionando Deus. Poxa, o Senhor é tão puro assim que não está vendo o que está acontecendo? Como é que o ímpio está aqui consumindo o injusto, né? Olha só que pergunta ousada, né? A gente vai entender que nem todo mundo pode fazer uma pergunta dessa para Deus, né? Bom, vamos aqui no segundo parágrafo para a gente entender algo aqui. Ó, diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano e parecem claramente injustos e sem sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Por que Deus não intervém? Né? O comentarista coloca muito bem isso daqui. Olha o que ele faz depois da pergunta, ele coloca assim, ó: a limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus e de toda a sua extensão, tá? Ou seja, a gente vai entender pelo que Isaías escreve em Isaías 55, verso 9. A gente vai entender por que Deus às vezes demora a intervir e não intervém de imediato. Isaías escreve assim, ó: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Sabe o que na prática Deus está falando aqui pelo profeta Isaías? Né, que ele trabalha com dados que nós não temos, ele vê coisas que nós não vemos, por isso ele só age no tempo certo, e o tempo certo não é o nosso tempo, né? Porque tem muitas variáveis aí em jogo. Que interessante, né? Vamos continuar aí no 2.3, o tema desse subtópico é a oração como via de intimidade com Deus, né? Então vamos aqui entender por que o livro de Abacuque é um livro de orações, né? Bom, vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: diante do quadro de iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fizera. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide subir a uma fortaleza, torre de vigília, né? Ou seja, aqui ele está usando uma metáfora, né? É possivelmente uma metáfora, porque ele não teria subido numa torre de vigília. Como ele usa várias metáforas, é possível aqui que
essa também seja mais uma. E a ideia que está dando é que ele estaria persistindo, né? Ele estaria aguardando, vigiando para esperar a resposta de Deus. É isso que ele está querendo dizer, tá? Então aqui vai nos ensinar a persistência em oração. Essa aqui, esse é um grande ensinamento nessa parte, tá? A gente vai ver que é um livro de oração. O primeiro capítulo, são 3 capítulos, né? O primeiro capítulo, Abacuque inicia orando. No segundo capítulo, Deus dá a resposta à oração. E no terceiro capítulo, Abacuque faz uma oração de entendimento, né? Uma oração de maturidade. Olha que interessante. Ele é como se ele tivesse crescido espiritualmente, né? Ele vai falar, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Isso aí só quem tem entendimento fala isso, tá? E aí Abacuque faz essa oração. É um livro onde ele cresceu na oração. Olha que interessante, né? Que legal, a gente pode crescer em entendimento pela oração também, né? Tópico 3, o tema do tópico é Abacuque para hoje. O subtópico 3.1 diz assim, ó, contentamento apesar do sofrimento. Tá? Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó, conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração. Olha que coisa interessante, né? A pessoa conviver no sofrimento ali, nas adversidades, ela pode cair nessa armadilha da murmuração, ficar reclamando. Tá? Muita gente faz isso. Só que Abacuque, ele fez o quê? Ele foi ficar na vigilância, ele orou a Deus e ficou aguardando a resposta. Por isso ele alcança a maturidade, né? Aqui ele vai alcançar uma maturidade interessante, ele vai ter um conhecimento de uma coisa que poucas pessoas sabem nos dias atuais. Que ele aprendeu? Ele aprendeu que nem todas as orações vão ser atendidas, nem todas. Tem oração que Deus vai ouvir, vai te dar até uma resposta, mas não vai te dar o que você pediu. Vai ter portas que Deus vai fechar. Vai ter situações que Deus não vai resolver para você. Tá? Isso aqui o profeta Abacuque entendeu muito bem. E ele declara isso no final do capítulo 3, onde ele vai no seu cântico, ele vai falar, né, na sua oração, ele vai falar isso, né? Ainda que a figueira não floresça. E ele vai dizer para Deus que todavia me alegrarei no Senhor. Olha que coisa interessante, né? Isso é maturidade cristã, né? Aqui eu vou ler o segundo parágrafo e diz assim, ó, eis aí a receita, alegria no Senhor e louvor a Deus. Olhar para Deus e não para as circunstâncias é o segredo de encontrar contentamento. Meus irmãos, nós praticamos uma religião e como todas as religiões, a nossa religião também não é perfeita, né? Por quê? Não por Deus, né? Não pela palavra, mas por causa de nós mesmos, porque somos imperfeitos. Então, na nossa religião, vamos ter problemas com os irmãos, problemas na igreja, problemas de toda ordem, né? Problemas com a nossa fé, vamos ter vários tipos de problemas. Mas, para nós sustentarmos na nossa crença, na nossa fé, precisamos olhar para aquele que é perfeito, para o que tem de melhor na nossa religião, que é o nosso Deus, tá? É o que Abacuque entendeu. Ele olhou para Deus, ele olhou somente para o Senhor. Esse é o segredo da vitória, né? Olhar para Deus. Que interessante, né? O 3.2 diz assim, o tema, né? O Cântico de Abacuque. E aí vai iniciar no capítulo 3, esse Cântico de Abacuque, que é a visão que Deus deu a ele, né? Aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo. Ó. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu também com Jó, né? Ou seja, Deus ele não deu a resposta direta, mas ele se revelou tanto para Jó como para Abacuque. Que interessante. Ele não resolveu o problema, mas ele se mostrou para eles, porque isso era o que eles precisavam. Às vezes a gente pensa que estamos precisando de uma resposta de Deus, mas na verdade a gente está precisando conhecer mais o Senhor. Essa é a grande verdade, né? Meus irmãos, eu quero lembrar os irmãos que esses conteúdos que eu tô lendo aqui para poder falar para os irmãos, está lá no meu blog, no Clube da Teologia, tá? Tem um subsídio que eu produzo,
mediante uma pequena contribuição dos irmãos, você pode adquirir comigo. Tá? Vai ficar o link aí na descrição desse vídeo para você poder adquirir conosco lá. Tá? Continuando então aqui, nesse subtópico 3.3, eu vou ler aqui o segundo parágrafo que fala assim, ó: o cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram, o nível espiritual do povo não se elevou, as crises socioeconômicas não deixaram de existir. Olha que interessante, tudo continuou do mesmo jeito, mas o profeta que foi mudado. O comentarista falou aqui, foi muito feliz na afirmação, o profeta que foi mudado. Então isso acontece muitas vezes no Evangelho. A pessoa vem, ela pensa até às vezes que tudo mudou na vida dela. Não é que tudo mudou, ela é que mudou, tá? E muitas coisas vão mudar em decorrência da mudança da pessoa. Porque a pessoa vem para o Evangelho, a pessoa começa a ver mais claramente, começa a ter mais tranquilidade, começa a tomar melhores decisões, e o que acontece com isso? A pessoa começa a ter a sua vida, começa a se modificar. Ela vai até falar assim, Jesus mudou. De fato, Jesus mudou. Mas como que foi o processo? Não foi exatamente um milagre, né? Foi um milagre dentro da pessoa, mas que refletiu no exterior. Com as decisões que a pessoa tomou, ela começou a ter uma mudança de vida, né? Isso foi o que aconteceu com o profeta Abacuque. Vamos aqui no subtópico 3.3 para fechar. O tema é: o justo viverá da sua fé. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo aqui, que é o textuário, né? Ó, eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque capítulo 2, verso 4, né? Aqui fala, ó, duas características importantes se encontram nesta declaração. A primeira é que o soberbo confia em si, e a segunda é que o justo vive pela sua fé. Meus irmãos, o que Abacuque está recebendo, a revelação que ele está recebendo de Deus, aprofundada do Senhor, é uma declaração dos dias da graça, dos dias de hoje. É uma declaração importantíssima, né? Da graça futura, que nos dias de hoje o justo viveria pela fé. E não é isso que acontece? Qual é a promessa de vida? Nós temos a promessa de vida eterna. E essa promessa de vida eterna só alcança quem tem a fé, né? Então o justo vai viver pela sua fé. É isso que vai acontecer. Nós vamos alcançar a vida eterna pela fé, tá? Essa é a mensagem para os dias da graça. Que interessante, né? Amém, meus irmãos? Esse é o ensinamento, né, dessa lição, muito interessante essa lição. Eu quero agradecer a você por estar aqui conosco até agora. Não se esqueça de deixar o seu like aí, deixa o comentário, interaja conosco aí. Vou responder a todos os comentários que tiver aí no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, uma excelente aula para você. Até a próxima.